Cara, eu acho que tu vai conhecer o Amad Traoré. Se tu jogou FIFA ou FM, tu sabe que ele era uma das maiores promessas alguns anos atrás. E bem, a história desse mano é coisa de maluco. E agora é interessante que ele tá vivendo um sonho e jogando muita bola no Manchester United. Mas Amad Traoré nasceu em meio a uma guerra civil na Costa do Marfim. Ele foi contrabandeado para a Europa como parte de uma família falsa, enfrentando problemas legais na Itália. A carreira de Amad Diallo parecia estar acabada antes mesmo de começar. Apesar disso, seu talento como jogador de futebol era simplesmente absurdo, tanto que ele fez uma transferência para o Manchester United por 37 milhões de libras, depois de apenas 4 jogos como profissional na Atalanta. Mas para tu entender toda essa história, primeiro a gente tem que voltar para 2002. Amad Traoré era um recém-nascido. Como eu tinha falado anteriormente, a guerra civil na Costa do Marfim era absurda, os hospitais estavam devastados e restou pouco acesso tanto a médicos quanto a remédios, água limpa era escassa e a comida ainda mais escassa. E mesmo em um ambiente tão conturbado, Amad desenvolveu um amor pelo futebol. Ele jogava todos os dias com seu irmão e ambos sonhavam em se tornar jogadores profissionais, mas para meninos como eles, a oportunidade de jogar nos maiores palcos eram totalmente raras. Mas um dia um grupo de homens se aproximou da sua família e eles falavam sobre a Itália, uma terra onde supostamente os jovens talentosos poderiam se tornar grandes estrelas do futebol. Assim, esses caras prometeram ajudar o Amad e seu irmão a realizar seus sonhos, mas os homens tinham um segredo: eles eram traficantes, parte de uma rede ilegal de esportes que contrabandeavam pessoas para a Europa. Eles não estavam tentando ajudar Amad porque ele queria se tornar um jogador de futebol profissional ou porque acreditavam no seu talento. Eles estavam pensando apenas em dinheiro. A cada ano estima-se que 15 mil jovens da África Ocidental são levados à Europa de forma ilegal, com o sonho de seguir a carreira no futebol. Apesar de tudo, Amad e seu irmão mais uma vez acabaram sendo milagres, cara, totalmente pontos fora da curva, porque normalmente isso termina de forma trágica. E essas promessas não são cumpridas, deixando jovens abandonados na Europa ou até mesmo sem apoio do clube ou de condições adequadas para o seu desenvolvimento e ainda com usos de documentos falsos. Quando os jovens chegaram na Itália, um cidadão marfinense, Ahmed Mamadou Trior, se passou como seu pai para ajudar os meninos a emigrar para o país. Esse método explorou as leis de reunificação familiar, que são projetadas para permitir que os parentes se juntem a membros da família que residem legalmente na Europa. Apesar de estar em outro continente, o Traoré seguiu mostrando seu potencial, onde aos 12 anos ele já entra a um clube profissional de futebol e conquistou sua oportunidade na Atalanta. Isso em 2019, teve um torneio de Natal próximo à localidade da sua casa, ele participou e foi o artilheiro desse torneio, sendo um dos jogadores mais jovens. Então os clubes da Série A começaram a farejar o atleta e a Atalanta deu a oportunidade a ele. E ele fez sua estreia no time principal, entrando como substituto. Ele marca em minutos depois de entrar e se torna o jogador mais jovem a marcar um gol em uma estreia na Série A com apenas 17 anos. Enquanto o futuro parecia promissor, o seu passado lhe deixava cada vez mais preocupado, porque quanto mais ele ia tendo sucesso, mais as investigações iam descobrindo que ele tinha chegado à Itália de forma ilegal, e descobriram também toda a rede ilegal de trazer pessoas para a Itália através das investigações pelo Amad. E todo esse hype em cima dele, expectativa sobre seu talento, o fez se transferir para o Manchester United. Ele foi 6 meses emprestado para o clube inglês, que depois oficializou sua compra. O processo importante dessa ida dele ao Manchester United é que ele também se torna um adulto legal. Ele não estava mais ilegalmente perante a lei, já que conseguiram resolver todo o problema que deu com a sua imigração. Ele também resolve mudar seu nome, e isso foi mais para ele se sair de todas as associações negativas que relacionavam ele e o caso criminoso. Mas apesar de tudo, o Amad não era culpado e não foi em nenhum momento considerado isso, pois ele era apenas uma criança que foi manipulada por adultos que usaram como parte de esquemas e coisas que não são legais. E lógico, o jogador cooperou totalmente com a investigação, ajudando a expor os responsáveis pelo delito. E quando ele chega em 2021, a tendência era que ele fosse emprestado, mas uma lesão pôs fim a esse sonho.
E agora, quase 4 anos depois, ele finalmente consolida sua posição no Manchester United. Mas não se esqueça que ele ainda foi emprestado ao Rangers da Escócia e foi uma montanha-russa onde ele viveu verdadeiros altos e baixos. Logo na sua estreia pelo time escocês, ele marca um gol em apenas 5 minutos contra o Ross County. Como resultado, os fãs ficaram animados e pensaram que ele poderia se tornar uma próxima grande estrela na Escócia. Mas logo depois as coisas ficaram mais difíceis, pois ele teve que se adaptar ao estilo físico da liga. Os jogos na Escócia também eram mais rápidos e mais difíceis do que ele estava acostumado, então às vezes ele tinha que lutar para acompanhar nos grandes jogos, como por exemplo no clássico contra o Celtic, e Amad realmente não causava um impacto tão absurdo. Isso levou os fãs do Rangers e as pessoas a começarem a duvidar do potencial dele. Houve até rumores de que ele queria encerrar sua passagem pelo clube mais cedo. No entanto, o Costa Marfinense continuou trabalhando e treinando duro, não desistindo, ele se manteve focado. E no final da temporada, ele começou a encontrar seu ritmo novamente, onde ele marca alguns gols e parecia estar pegando forma. No entanto, o técnico decidiu o deixar de fora dos maiores jogos daquela temporada do Rangers, que foi na Liga Europa. Sim, foi nessa temporada que o Rangers foi finalista e que perde o título para o Eintracht Frankfurt. E embora sua passagem no Rangers não tenha sido perfeita, cara, ela ensinou coisas valiosas ao Amad. Ele aprendeu a lidar com as críticas, se adaptar a diferentes estilos de jogo e condições adversas. E então o Manchester United o empresta novamente, mas dessa vez ao Sunderland. E esse sim foi um empréstimo extremamente bem sucedido. E novamente ele precisou de um tempo para se adaptar ao campeonato. É uma liga bem mais difícil do que a escocesa, com muito mais jogos e um estilo de jogo mais físico. Mas quando ele pegou o ritmo, cara, ele era imparável, se tornando um dos melhores jogadores daquele time do Sunderland e deixando os torcedores da equipe totalmente animados. Principalmente com sua habilidade, a criatividade e a capacidade de marcar gols de forma absurda. Ele marcou 14 gols e forneceu 4 assistências ao longo da temporada. Em destaque, 2 golaços, um contra o Birmingham e outro contra o Luton Town. O resultado? Bem, o Amad se tornou um dos jogadores preferidos da torcida do Sunderland e deixou o time na posição de playoffs da segunda divisão. Apesar de não ter conseguido acesso para a Premier League naquela temporada, o Amad desempenhou um grande papel naquela campanha do time. E novamente o maior vilão, entre aspas, desse início de carreira do Amad foi o técnico Erik ten Hag. E quem poderia imaginar, né? Um cara que simplesmente fez o que fez com o Cristiano, que não fez o Manchester United jogar bola, mais uma vez foi uma pedra no sapato da ascensão do Amad Diallo. E todos esperavam que o Marfinense fosse deslumbrar por futebol, porque o Ten Hag é conhecido por simplesmente potencializar os jovens, mas isso não aconteceu. Apesar do Traorezinho ter se destacado em alguns jogos na pré-temporada, o Ten Hag ignorou o cara completamente no restante dos jogos. Ele até o afastou do time em outro momento. É evidente que apesar de ter talento, o técnico holandês não confiava no potencial do atleta. Em vez disso, ele priorizava outros jogadores que não viviam a melhor das fases, como por exemplo o Antony. E o Costa Marfinense já pensava em deixar o clube inglês, especialmente porque seu contrato estava se aproximando do fim e ele não estava pronto para comprometer seu futuro no Manchester United, sendo que ele nem jogava. Felizmente para ele, a demissão do Ten Hag e a chegada de Ruben Amorim como novo técnico do Manchester United marcou um momento crucial, salvou completamente a carreira do Costa Marfinense no Manchester United, já que o técnico português imediatamente reconheceu o potencial de Amad, mas não como número 10 investido, que ele se acostumou a jogar no Sunderland, mas em vez disso, Ruben Amorim viu o Amad como um ponta-direita. No início, os torcedores do United não entenderam muito bem, mas com o tempo se acostumaram, porque foi performance após performance muito boa do Amad, de forma consistentemente, performando muito bem no Manchester United nessa posição. E ele é um cara muito maduro, visto que ele já viveu várias situações difíceis e ambientes adversos, tanto que ele mesmo falou em entrevista que ele jogaria no Manchester United em qualquer posição, atacante, zagueiro, goleiro, para ele não importa, o que importa é jogar pelo Manchester United. Isso demonstra a maturidade do cara e como ele tá ali para realmente agarrar a oportunidade.
E na minha visão, isso que é o mais legal da história do cara. Um jovem que foi vítima de tráfico ilegal de pessoas, cara. E que deu a volta por cima com talento, com raça, na Escócia, jogando em divisões inferiores da Inglaterra, com ambientes totalmente adversos. Um cara que cresce numa guerra civil no seu país e que mesmo assim é um craque, tá dando a volta por cima e que tem tudo para se tornar a próxima superestrela do Manchester United. Mas então, tu gosta do Traorezinho? Tu acha que ele vai vingar ou que ele não? Ele vai fracassar e vai flopar? Deixa aí tua opinião nos comentários, ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.